Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe Torelli, eu sou arquiteto urbanista, coordeno no âmbito do ICOMOS os debates em torno do conceito de desenvolvimento sustentável. A ONU, desde a década de 70, tem difundido o conceito de desenvolvimento sustentável como uma alternativa para os atuais modelos de desenvolvimento, que não só geram desigualdade social, pobreza e outros males, como também tem graves consequências sobre o meio ambiente. Uma dessas consequências são exatamente as mudanças climáticas, que elevam a temperatura do planeta em função da emissão dos gases de carbono, que alteram o sistema hidrológico, que provocam chuvas ácidas e até chuvas de plástico, e, em suma, trazem grave risco para a permanência do homem no planeta. O objetivo do desenvolvimento sustentável é assegurar para as próximas gerações um meio ambiente equilibrado e capaz de proporcionar-lhes as devidas condições de subsistência. É fundamental que a gente possa fazer uma interação entre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e patrimônio cultural. Esses conceitos eles estão imbricados entre si e tem sido um erro muito comum tentar isolá-los, fragmentá-los e entendê-los de uma maneira autônoma e individual. Na verdade, o patrimônio cultural ele é constituído pelo esforço das mais diversas gerações, não é, em criar sua cultura. Não é? O patrimônio é uma expressão cultural das nossas ações cotidianas, do nosso pensar, do nosso falar, em suma, de tudo aquilo da nossa interação com o meio ambiente e com o cosmos. Né? Então, com isso, o patrimônio ele é produto também do processo de desenvolvimento. Se esse processo de desenvolvimento ele é desigual, se ele gera mazelas, assimetrias, isso vai tudo se refletir exatamente na produção desse patrimônio. Então, é muito comum nós vermos nas sociedades os antagonismos, né? É o castelo e o casebre, não é? É o jardim maravilhoso e todo planejado, e, vamos dizer, e o quintal, né, da casa do trabalhador. Em suma, o nosso mundo é um mundo extremamente dicotômico. Né? No caso brasileiro, o que a gente observa? Em muitos casos, foi a pobreza que ajudou a conservar o patrimônio cultural. Isso aconteceu muito nas pequenas cidades, principalmente aquelas do ciclo do ouro, né? Em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, também no Nordeste, em muitos lugares, em função do declínio, né, da economia de exportação e, por paradoxal que seja, a pobreza ajudou, nesses casos, a conservar o nosso patrimônio. Por outro lado, a riqueza e a produção de bens é, pode ter também um efeito destrutivo. É o caso, por exemplo, das grandes cidades brasileiras da atualidade. Né? A cidade de São Paulo, nós já estamos na quarta ou quinta cidade erigida no mesmo sítio. Né? As cidades vão se auto-destruindo, né? É um processo de especulação imobiliária permanente e todo aquele patrimônio que foi gerado, aquele patrimônio material, vai sendo destruído pelo avanço de uma economia cada vez mais competitiva, cada vez com um perfil mais capitalista. Esse tipo de desenvolvimento ele afeta não apenas a dimensão material, ele afeta também a dimensão imaterial. Por quê? Porque aquele ambiente, as pessoas produzem um ambiente que é decorrente da sua vivência, do seu dia a dia,
das suas práticas cotidianas. Na medida em que esse dia a dia é alterado, na medida em que ele não existe mais, não há mais cultura. A cultura que é produzida a partir daí já não é mais aquela cultura ancestral. É uma outra cultura já de base urbana, que muitas vezes fica folclorizada, né? E que nós não podemos mais, e que muitas vezes os, os próprios habitantes desses locais já não reconhecem mais. Eu queria lembrar, por exemplo, uma polêmica que surgiu de alguns anos para cá sobre a questão do acarajé, não é? É uma religiosidade que não é a religiosidade de origem afro-brasileira, acabou se imiscuindo na cultura local, não é? E em muitas das pessoas, das baianas que produziam o acarajé e comercializavam o acarajé nas ruas, e elas passaram a chamar o acarajé bolinho de Jesus, e abandonaram uma cultura que elas tinham antes e adotaram uma cultura totalmente exógena, totalmente diferente, não que seja ilegítima, mas é totalmente diferente daquela que gerou o acarajé. Então, a gente tem que ter claro que por trás de todo o bem, de todo, mesmo que ele não seja palpável, há toda uma rede de elaboração, há todo um conjunto de manifestações que o sustenta. Se essas manifestações acabarem ou se transformarem, naturalmente aquela expressão cultural ela desaparece, ou como eu já disse antes, ela se folcloriza. Uma das características fundamentais da modernidade é exatamente a assimetria norte-sul. Né? O processo de globalização iniciado no Renascimento, ele praticamente já está concluído. Né? Como nós diríamos numa linguagem mais moderna, o planeta está dominado, não é? Todos os países mantêm uma relação de interdependência econômica, a não ser pequenas comunidades isoladas, e há uma concentração de riquezas muito grande, né, naqueles países que iniciaram o processo de expansão capitalista, que são, em primeiro lugar, os países europeus, basicamente a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália, no momento seguinte, os Estados Unidos, e agora nós podemos também incluir aí o Japão e a China. Né? Esse processo acabou gerando, né, um processo que levou primeiro ao colonialismo, né, quer dizer, um colonialismo muitas vezes pela violência, pela força das armas, não é? E depois há um processo capitalista de dominação, né, em que grande parte das riquezas são drenadas pelas empresas multinacionais e pelos governos para os seus respectivos territórios. Isso provoca uma desigualdade muito grande dentro do planeta. Por exemplo, um americano ele consome 33 vezes mais do que um habitante do Senegal. Né? Então, por aí a gente vê a disparidade enorme que existe, né? E o grande desequilíbrio que começa a provocar consequências também para esses países do norte, que são hegemônicos e que dominam a economia mundial. A migração africana para a Europa, por exemplo, através daqueles barcos pelo Mediterrâneo e de outras formas, né? Migração do Oriente Médio fugindo das guerras, é uma faceta também desse fenômeno que tende a aumentar. Agora, o que mais preocupa dentro desse processo? É exatamente as mudanças do meio ambiente, as mudanças climáticas provocadas por um processo de exploração dos recursos naturais e do aumento do consumo em proporções cada vez maiores.
né, a partir do Renascimento, a humanidade introjetou em si própria o conceito de um progresso contínuo e permanente. Ora, esse conceito é um conceito que ele é inexequível, porque nós já estamos há mais de 200 anos que ocorreu a Revolução Industrial, um processo de exploração do meio ambiente muito intenso, que tem causado graves desequilíbrios na elevação da temperatura, no degelo, né, numa série de outras manifestações, como chuvas ácidas, mudança do sistema pluviométrico, hidrológico, inundações e desertificação. Em suma, há um processo, o processo econômico tem determinado uma decadência e uma exaustão do meio ambiente. O Conceito de Desenvolvimento Sustentável ele visa exatamente, de uma maneira permanente, estrutural, combater essas anomalias geradas por um sistema de uso intensivo do capital e de um capital que ficou concentrado apenas em alguns países. Não é? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, como eu já disse anteriormente, ele visa legar às futuras gerações um meio ambiente capaz de fazer com que essas pessoas, daqui a 50, 100 anos, possam desenvolver suas vidas de uma maneira saudável e equilibrada. Agora, isso só vai ser possível se nós conseguirmos mitigar as mudanças climáticas e, em muitos casos, revertê-las, e, para isso, nós temos que mudar os nossos padrões de consumo. É impossível o planeta se recuperar, né, se autorregenerar com essa velocidade de consumo que nós temos na atualidade. Então, a questão do consumo precisa ser revista, a questão das desigualdades precisam ser combatidas, e uma coisa muito importante que a gente vê muito na propaganda, nos meios de comunicação e até os governos e a própria ONU fazendo esse tipo de mensagem para as pessoas, em suma, para os habitantes. Olha, vocês têm que poupar água, vocês têm que jogar o lixo no lugar certo, né? Vocês têm que separar o orgânico do não orgânico. Só que isso não pode ser apenas uma tarefa individual, uma tarefa de pessoas e das famílias. Isso precisa ser uma tarefa a ser empreendida por todos, as pessoas, as empresas, as grandes corporações, os governos e, sobretudo, além desse zelo ambiental, é fundamental que se combata, não é, as diferenças sociais, a pobreza, a desigualdade gerada pela falta de educação, pela falta de trabalho. Não é? Então, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável ele exige, sobretudo, não é, um processo de negociação que é complexo entre todos os países e, nos países, internamente, entre aqueles que detêm maior fortuna, maior capital e aqueles que detêm menos. Não é possível fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, esse é exatamente o cerne da questão do desenvolvimento sustentável. Há que se distribuir a riqueza e os ônus do desenvolvimento para que a gente possa ter um ambiente saudável e, dessa maneira, assegurar o futuro das novas gerações. O conceito de sustentabilidade ele acabou por ser apropriado pelo mercado e por vários campos do conhecimento de uma maneira um tanto simplificada e eu diria até equivocada. Na verdade, sustentabilidade não é uma coisa que se retroalimenta. Na verdade, sustentabilidade está ligado à preservação do planeta de maneira a você assegurar um futuro para todos. Se você tem um negócio, por exemplo,
não é? Uma mercearia que vende bastante, você tem apenas um negócio rentável. Você não tem um negócio sustentável. Na verdade, a sustentabilidade ela é um conceito é, muito claro, né, que há um comprometimento explícito com a preservação do meio ambiente, né? Porque as pessoas precisam entender que não há homem sem meio ambiente, né? A não ser que daqui a pouco a tecnologia possa gerar seres incorpóreos, né? E aí a gente passe a, vamos dizer, habitar no éter, né? Aí pelo espaço. Eu não acredito que isso aconteça num prazo curto, né? Embora a tecnologia tenha um papel muitíssimo importante, eu acho que isso é importante salientar. E ela tem também, quer dizer, a sustentabilidade e a tecnologia tem uma correlação estreita com o patrimônio. Não é? Nós podemos pegar, por exemplo, a questão do turismo para entender isso. Né? Nós temos algumas cidades que recebem um afluxo turístico tão grande em determinadas épocas que aquilo que, em princípio, deveria ser uma coisa boa, geradora de empregos, de renda, né, e de meios para a sobrevivência da comunidade, acaba sendo uma coisa ruim. Né? Acaba sendo algo que deteriora não só o patrimônio do ponto de vista físico, mas que também provoca o desaparecimento daquelas manifestações culturais que dão vida, que não deixam que o patrimônio se torne um museu ou apenas uma peça que está colocada numa estante para ser exibida. Né? As cidades históricas, aqui no Brasil e em outros lugares também, elas estão sujeitas muito a esse processo e há que se ter uma cautela muito grande ao estimular determinadas práticas de turismo, especialmente aquelas ligadas a um determinado calendário. E não esquecer que quem produz o patrimônio vivo, o patrimônio real, é a população daqueles lugares. Se essas pessoas não estiverem já no seu processo de fazer e refazer a sua cultura, né, e forem substituídas por novas práticas, novas modalidades, novos meios, né, de preservação, simplesmente aquele patrimônio ele vai desaparecer, né, e vai perder muito do seu significado, como já acontece em muitas cidades. Aquelas cidades onde você vê lá uma igrejinha, como tem na Praia de Boa Viagem, em Pernambuco. Tem uma igrejinha pequenininha no meio de uma floresta de edifícios de 40 andares. Que significado isso passa a ter? Não é? Quer dizer, vira um grão no oceano, não é? Totalmente descontextualizado do ambiente no qual ela foi criada, né, e foi construída. Então, essa dimensão economia, patrimônio, ela precisa caminhar sempre junto, de uma maneira integrada. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Não podemos isolar a preservação do patrimônio, seja na dimensão material ou na imaterial, das outras políticas públicas e dos outros ramos do conhecimento. O patrimônio tem que andar junto com a economia, com a sociologia, com a antropologia, com a história, né? De maneira que ele possa mostrar toda a sua força, não só para promover a cultura e criar cultura, que é o que sedimenta uma sociedade, mas também para fazer com que isso colabore com a preservação ambiental. Eu queria aproveitar essa oportunidade desse depoimento para fazer algumas sugestões aos novos pesquisadores, aos jovens que estão agora iniciando seus estudos e sua formação
na área do patrimônio cultural. Em primeiro lugar, o que eu recomendaria era que vocês não se prendessem a temas muito específicos, que procurassem entender e compreender a produção da cultura e uma das suas expressões, que é o patrimônio cultural, com o olhar mais amplo possível, mais diversificado possível. Né? Dessa maneira, a gente tem condição de entender não só a gênese do patrimônio, né? Não só entender como ele faz parte da história, faz parte da cultura, como entender as melhores maneiras da sua preservação. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa entender o momento histórico em que nós estamos vivendo. Há 5 meses, o mundo está imerso numa gravíssima pandemia, né, que no Brasil nós não temos uma história, em toda nossos mais de 500 anos de história, nós não temos nada semelhante, já temos a essa altura aqui, no início de agosto, 100 mil mortos, 3 milhões de pessoas que foram inoculadas pelo vírus, não é uma situação de desemprego muito grave, repercussões, em suma, em todos os aspectos da vida cotidiana, um sofrimento muito grande. E é importante que a gente veja essa pandemia como uma manifestação do modo de relacionamento do homem com a natureza. O homem não tem se relacionado bem com a natureza. Ele se imbuiu de uma noção de progresso permanente, contínuo e inesgotável. E isso não existe. Né? Os recursos são finitos, como até o universo, dentro da sua imensidão toda, é finito. Eu gosto muito, né, e recomendo a leitura a todos de um livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, que chama Era dos Extremos, o Breve Século XX. Né? Nesse livro, o Hobsbawm analisa o período da Primeira Guerra Mundial até a Revolução Russa, a queda do Muro de Berlim, em 1989, e mostra, né, como o século XX desencadeou, né, forças econômicas extremamente poderosas e que hoje já se assenhoram de todo o planeta. Sempre nessa perspectiva de que vamos produzir mais, vamos consumir mais, o consumo sempre como meta. E o Hobsbawm, nesse livro escrito há 25 anos, ele deixa muito claro que no século XXI, esse livro foi editado em 1995, no século XXI nós vamos perceber que ou nós mudamos o nosso caminho e passamos a ter uma outra relação com o habitat, ou a nossa alternativa, ele fala dessa forma, é a escuridão. Né? Eu gostaria de sugerir algumas leituras, né, que não são leituras muito convencionais. Né? Essas vocês, certamente, muitas pessoas irão indicar para vocês. Eu gostaria de indicar um autor brasileiro, o sociólogo Robert Schwartz, especialmente um ensaio, né, que chama-se As Ideias Fora de Lugar. Esse é um ensaio seminal que, com certeza, ajudará a vocês a pensarem melhor sobre o Brasil e sobre a nossa relação com o mundo. É uma leitura que eu recomendo vivamente. Recomendo, como já o fiz aqui também, o Eric Hobsbawm. Recomendo a leitura dos grandes clássicos brasileiros, né? O Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, não é? O Caio Prado Júnior, Celso Furtado, que esse ano é o centenário dele, né? E ele, um economista brasileiro com uma obra de reconhecimento mundial
e que trabalhou nos últimos anos da sua vida, em vários livros, a relação entre o conceito de cultura, economia e desenvolvimento, sempre colocando o papel, vamos dizer, primordial da cultura como determinante dos padrões de desenvolvimento que nós deveríamos ter. Gostaria também de sugerir o escritor e historiador indiano Amartya Sen, que é uma pessoa voltada também para essa questão do desenvolvimento sustentável, né? E principalmente ele trabalha muito com a questão das iniquidades sociais, a questão da pobreza, da desigualdade. É um ator muito importante. E um autor americano também, chamado Jared Diamond, que ele trata em seus livros, especialmente em 3 deles, Colapso, Armas, Germes e Aço, e o terceiro chimpanzé, ele trata da questão da evolução do processo civilizatório ao longo do planeta em diferentes épocas, desde sociedades ainda muito autóctones, assim, muito ligadas com pequena margem de transformação da natureza, até sociedades altamente sofisticadas, e analisa, estuda as margens de acerto e erros que esses diferentes processos civilizatórios vieram a ter. É isso, gente.